Sou a professora Clélia Chaves, sou do curso de Medicina da UEPA, sou do programa de mestrado e doutorado de Ensino e Saúde na Amazônia, também da UEPA, e de Ciências Ambientais, também aqui na UEPA. Sou professora há mais de 30 anos dessa instituição, sou pesquisadora do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade do Estado do Pará, que, conjunto com várias pessoas, trabalhamos há mais de 20 anos com toxoplasmose congênita, e que é o foco hoje da nossa abordagem. Quero dizer que é uma satisfação enorme, né, estar aqui participando nesse momento, desse projeto de saúde digital, né, da Universidade do Estado do Pará, e prontamente me coloco à disposição para este momento ou para qualquer outro momento. Aqui está o meu e-mail, né, para poder fazer qualquer esclarecimentos ou contribuições necessárias. Justamente nós trabalhamos com essa linha de toxoplasmose e principalmente toxoplasmose na gravidez e congênita há muitos anos, e junto com várias instituições do Estado e fora do Estado. Tá? E foi uma luta muito grande, né? Nós temos uma rede nacional de pesquisa em toxoplasmose, com vários colegas de várias formações no país, para que a gente, então, conseguisse colocar uma doença de alta prevalência, né, na triagem neonatal. Então, toxoplasmose, hoje, por lei, né, desde 2018, mais ou menos, é obrigatório que os estados instalem, né, no bloco da triagem neonatal, para também ser investigada em nossas crianças. Já tinha logística, né, do teste do pezinho, né, no país, então, por que não colocar uma doença de alta prevalência também? Deu certo, vários estados já implantaram, e o Pará, ao final do ano passado, implantou, e eu, através da coordenação estadual, liderada pela doutora Ana Guzzo, né, fui convidada, junto com o doutor Herbert Cordeiro, que é outro infectologista, estamos lá na uremia, fazendo atendimento dessas crianças de todo o estado, que são triadas com toxoplasmose congênita, para fazer, então, depois, o segmento, né, dos testes confirmatórios, avaliações. Quero dizer que o nosso estado, especialmente a nossa cidade, tem uma das mais altas prevalências de toxoplasmose do mundo, né? E, por conseguinte, temos muita toxoplasmose congênita. E aí nós vamos conversar sobre isso ao longo dessa conversa aqui. Vamos falar um pouquinho do que é a toxoplasmose e, ao final, então, sobre a triagem, Ana. Aqui é só para mostrar, né, as duas instituições que mais trabalham juntos, mais o Núcleo de Medicina Tropical, onde eu também atendo, né, da Universidade do Estado do Pará, o nome de vários colegas, outros estão faltando, e eu já deixo um agradecimento especial para nossas colegas da rede nacional, especialmente a doutora Glaucia Andrade, lá de Minas Gerais, que foi uma das pioneiras, né, da triagem neonatal com toxoplasmose. Toxoplasmose, ela existe no mundo todo, e está mais concentrada, sobretudo, onde as condições ambientais, né, e climáticas são favoráveis à sobrevivência, né, do Toxoplasma gondii no ambiente. E os hábitos também, eles contribuem para isso. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, a prevalência é mais baixa na população. É o contrário, né, dos outros continentes, onde é mais alta, sobretudo a América do Sul e o continente africano. A gente pode se infectar comendo carne cruas ou mal passadas de animais infectados, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, acontece muito na Europa. Nos outros continentes, a gente também se infecta comendo carne cruas e mal passadas, mas também através de águas, frutas e várias outras questões contaminadas pelas fezes do gato, que elimina o oocisto. Estes são os nossos hospedeiros definitivos. Só quem transmite toxoplasmose é o gato, no nosso ambiente domiciliar. De um modo geral, são os felidos, porque eles fazem, né, um ciclo intestinal onde tem o oocisto. Todos nós, animais de sangue quente, nós pegamos a toxoplasmose, mas nós só desenvolvemos, quer dizer, o toxoplasma só desenvolve dentro da gente duas formas evolutivas, que é o taquizoíto e o bradizoíto, que é o que fica nas carnes. Então, pombo não transmite toxoplasmose, gato não transmite, só quem transmite são os felinos,
né? Desculpe, cães não transmitem, né? Só os gatos que transmitem. Então, essa transmissão, né, oral, seja comendo carne crua, mal passada, embutidos contaminados, né, pelo cisto e de Toxoplasma gondii, ou através de águas, o solo contaminado pelo oocisto eliminado pelas fezes dos gatos. Esse aqui é um ciclo que seria o doméstico, que é o nosso gato aqui, que se alimenta de pequenos roedores, ou o ciclo selvagem, que é uma toxoplasmose um pouco mais grave, um pouco distante de nós, né, mas nem sempre tão distante, porque hoje a gente já invade esses ambientes, né, onde tem os outros felinos selvagens. E aí, então, fica este ciclo entre os animais silvestres. E a gente já chama logo a atenção aqui que a nossa população, e agora eu falo mais nas grávidas, né, tem o hábito de se alimentar de caça. Né? Muitas das vezes é por subsistência, outras vezes é por hábito cultural mesmo. Tatu, porco do mato, cutia, mucura, né? São vários animais e que eles podem estar infectados justamente com essa cepa que ocorre no ciclo selvagem. Esses são os nossos períodos, né, tropicais. Tá? Então, nós temos esses ambientes, o ambiente da cidade, do centro, asfaltado, o ambiente da periferia, alagada ou não asfaltado. Nós temos esses ambientes todos de devastação, de impactos ambientais, onde circulam os animais, no caso, os felinos, né, silvestres e os felinos urbanos. E por isso que nós vamos ter uma toxoplasmose diferenciada. Para se ter uma ideia, a gente trouxe aqui o estudo comparativo, que os estudos que mais a gente pode ter de toxoplasmose são aqueles entre as grávidas. Porque, mesmo nos países onde não é obrigatório, a sorologia para toxoplasmose faz parte do pré-natal. Desculpe, deixou de dar tosse justamente agora, né? Então, para vocês terem uma ideia, de cada 100 grávidas em Londres, né, 20 chegam no período gestacional com anticorpos, quer dizer, já tiveram contato prévio, 80 ficariam sob risco de adoecer justamente na gravidez. Mas olha só, pouquíssimas vai adoecer. Por quê? 0,2. Por quê? Porque não tem a pressão epidemiológica, os riscos, consumo de carne, né, ambientes com animais, ambientes não asfaltados. Então, não tem uma pulverização de fezes de animais no ambiente. Já em Belém, 80 de cada 100 já chega com anticorpos com contato prévio. E aquelas 20, elas vão adoecer com toxoplasmose mais do que aquelas 80, por exemplo, em Londres. Porque aqui a gente come mais, tem mais oferta de carne, a gente tem mais contato com animais. Né? O ambiente todo é mais propício, tanto ambiental quanto cultural, né? Porque nós fazemos muitas gestas de carne, churrasco, carne crua, mal passada, verduras, né? Águas contaminadas, e tudo vai, então, se misturando. Então, o que está acontecendo? Né? Por que existem essas diferenças entre os continentes? Tá? Nós temos essa divisão, né? A toxoplasmose do velho mundo, onde circulam algumas cepas de toxoplasma diferentes. Lá tem toxoplasmose, lá tem lesões, mas elas são tudo em números menores. E a do novo mundo, que é onde nós estamos, nosso continente, né? É uma explosão, tá? De cepas atípicas, né? Reorganizadas geneticamente. E as nossas lesões, então, elas serão mais graves, sobretudo nas formas congênitas. Tá? Acontece mais ou menos isso aqui, não é? O gato, que é o nosso hospedeiro principal do Toxoplasma gondii, ele acaba engolindo, através de animais, através de algumas coisas do mato, do chão, né? Várias vezes tipos de toxoplasma. E dentro do seu intestino, né, há um rearranjo genético, que quando ele elimina essas fezes, o que vai aí não é aquela cepa que entrou, é uma toda somada com as outras. E a gente chama de cepa atípica, exótica, e elas tendem a ser patogênicas. Tá? Existem vários estudos, né, genéticos, e que mostram que sim,
As nossas cepas na América do Sul é geneticamente diferente, bem diferente da Europa e da América do Norte. E o que isso tem a ver na prática diária? Tá? Então, tem essa diversidade, né, entre continentes, estamos tratando pacientes iguais para questões diferentes, né? Há uma diversidade, inclusive, dentro do próprio país. Tá? E o que é pior para nós, os tratamentos atuais, eles só tratam, só matam o toxoplasma na sua forma de taquizoído, aquele que está circulando no sangue, aquele que já está nos tecidos, né? Por exemplo, o toxoplasma, ele tem uma atração enorme, né? Pelos neurônios, pelas células oculares, né? Pelas células de alguns músculos. Depois que ele se insista aí, não tem nenhum remédio ainda, à luz da ciência, na atualidade, na prática diária, que elimine este toxoplasma, tá? E ainda estamos no momento, né, que há uma maior possibilidade de reativações, não só em imunodeprimidos, né, até mesmo em grávidas, a gente já está trabalhando com esta possibilidade. E reflexo disso, né, um reflexo do outro, é que a gente diz que a toxoplasmose ela não está na lista de doenças negligenciadas, porque ela é uma doença mais do que negligenciada. Tá? A princípio, né, seria aquela doença que há mais de 60 anos tem o mesmo remédio, que não evoluiu. Mas hoje o conceito não é mais doença negligenciada, são populações negligenciadas. E a situação piora mais ainda, porque as drogas que tem, nem todo mundo tem acesso, embora hoje o governo federal, né, já disponibiliza todas. Tá? Mas muitas vezes falta, às vezes você quer comprar e não consegue, então a gente fica mais nesse conceito, é uma doença mais que negligenciada, em populações, sobretudo, negligenciada também. Tá? Então nós estamos sem droga para as formas que requerem realmente tratamento, vez por outra falta. Tá? E as nossas situações clínicas são essas. Né? Nós temos a forma febril linfadenopática, às vezes não tem nem a febre, só os linfonodos, das cadeias do pescoço, geralmente, simétricos, bilaterais, eles não são dolorosos, eles não vão fistulizar, e muitas das vezes a pessoa nem sabe que está com toxoplasmose e fica bom sozinho, autolimitado. O grande problema é quando essa infecção aguda é em uma grávida, que também vai se comportar igual a população geral, não vai sentir nada, muitas das vezes não tem febre, às vezes percebe o linfonodo. É por isso que é muito importante no pré-natal a gente fazer a triagem sorológica, tá? A gente fazer a triagem sorológica de primeiro trimestre. É tudo que a gente quer receber essa grávida no primeiro trimestre, tá? E aí, se eu tenho uma grávida infectada, eu já vou passar toda a minha dedicação para monitorar essa possibilidade de infecção fetal. Bem grosseiramente, grávida infectada não significa que vai transmitir. Criança infectada não significa que vai ser mal formada. Tudo vai depender do período gestacional e do momento como ela foi acolhida e se ela fez o tratamento. As nossas experiências são bastante positivas, não significando que não temos formas graves. Tá? E essas duas outras situações, geralmente de reativação, lesão ocular, eu tive toxoplasmose, por exemplo, na adolescência e um período da minha vida qualquer, não se sabe quando, onde, nem porquê, nem em quem, ela vai reativar sem ter nenhuma correlação com imunodepressão. E aqui ao lado, essa tomografia de uma neurotoxoplasmose, geralmente relativa à imunodepressão ou com queda do CD4, que a gente tem observado com maior frequência em pacientes com infecção pelo vírus HIV, que define aqui no caso de AIDS. E o que a gente pode fazer por esses grupos mais vulneráveis? Na grávida, então a gente vai focar aqui, grávida e recém-nascido, né? Tudo vai acontecer em que período da gravidez ela foi infectada. Nós estamos falando aqui daquelas grávidas que no primeiro trimestre fizeram a sorologia e tanto a IgM como a IgG foram negativas. Estas grávidas têm que ser monitoradas o tempo todo, porque ela pode ter essa infecção durante qualquer período da gravidez. Não é estar negativa e está tudo bem, é o contrário.
Se ela foi uma grávida que já teve contato prévio interpretado pela sorologia, geralmente uma IgM positiva e uma IgM negativa e uma IgG positiva no primeiro trimestre, aí a gente fica tranquilo e eu não preciso fazer a monitoração. Bem, mas o que eu tenho que me preocupar se é uma grávida suscetível, quer dizer, que nunca teve, e se agora ela está com toxoplasma, está com uma IgM positiva alta, IgG positiva e teste de avidez baixo. Foi no primeiro trimestre, foi no segundo trimestre, foi no terceiro trimestre, né? A transmissão, ela acontece conforme vai havendo a troca de sangue entre mãe e filho, tá? Então, essa perfusão aí, né, que eu vou ter na placenta com essa possibilidade de escape, e aí lá o taquizoide passa para o bebê, tá? Conforme troca mais sangue, e então vai ser a transmissão, ela vai aumentando a possibilidade com os trimestres. É mais fácil passar no terceiro trimestre do que no primeiro. Por outro lado, a gravidade é o contrário. Se acontece no primeiro trimestre, né, formação de tubo neural, ainda nada de defesa ainda acontecendo com o nosso bebê, então a chance de aborto é muito grande, de perda fetal é muito grande, mas é muito raro essa transmissão, porque ainda está no início, pouca perfusão sanguínea, tá? Mas se ela acontecer, ela é grave, tá? Algumas vezes esse feto fica viável e ele vai avançar na gravidez, mas com lesão de olho, com calcificação cerebral, né? No segundo trimestre, né, a gente diz que é o pior período para infecção. Por quê? Porque geralmente, né, a criança fica viável para nascer, tá? É maior chance de ter a infecção, porque já está percutindo mais, e a maior chance de lesão e de sobrevivência, tá? No terceiro trimestre, quando acontece a transmissão, a criança já está pronta praticamente, já se defende, já tem mais anticorpos maternos também, tá? Então ela pode ser infectada, mas a chance de ter lesão, ela vai ser bem menor. Tá? Então o ideal é a gente acompanhar todo esse pré-natal, pedir as sorologias e saber interpretar e acompanhar. E aqui é um quadro de interpretação de sorologia, eu não vou me deter aqui aos detalhes, né? IgM não reagente, IgG não reagente, significa que nunca teve contato. Isso aqui serve para toxoplasmose e para outros, né? Quando só IgM é reagente, a IgG é não reagente, isso aí é uma infecção muito precoce ou uma falsa positiva, refazer, reinvestigar. Quando ambos são reagentes, tenho que ter cuidado que essa IgM pode não ser nova, pode ser mais antiga. Eu faço o teste de avidez, né, saber interpretar. E quando só a IgG é reagente, eu já fico mais tranquila, porque significa uma infecção prévia. Tá? Aqui é só para mostrar as lesões oculares dentro daquilo que nós falamos, né, que no nosso continente é muito mais agressiva as lesões. Aqui é uma comparação entre Europa, Brasil e Colômbia, né? As crianças brasileiras e colombianas que nascem com infecção congênita têm mais chance de lesão ocular, principalmente bilateral. Não quer dizer que nos outros continentes vai ter, mas a chance é muito menor de ser bilateral, de ser na mácula, que é a visão central, tá? Só para deixar aqui exemplificado. E com permissão dos pais, né, essas fotos já tem muito tempo, essa segunda criança já tem mais de 25 anos, a gente vai então exemplificar aqui, né? Quando a infecção materna é muito precoce, aborto, prematuridade, tá? Essa primeira foto aqui é da internet, é de acesso total. Esse segundo é de um paciente que tem hoje 25 anos, está vivo, né? Mas tem a tétrade de Seib, que a gente chama, né? Essa tomografia é dele, microcefalia, calcificações, lesões oculares, retardamento cerebral, distúrbios motores importantes. Quando a infecção é o mais tardia, né? Dependendo se foi segundo trimestre, início do terceiro, né, eu posso ter lesões de olho, né, eu vou ter lesões de fundo de olho, eu vou ter estrabismo, tudo, mas é uma criança, né, que não vai ter todas as lesões graves. E aquela que a mãe fez completamente, né, um pré-natal dentro de todos os padrões, nasce bem, infectada, mas aparentemente normal.
olho normal, cérebro normal, tudo normal. Tá? Toxoplasmose gemelar também com autorização da família, tá? As crianças hoje têm mais de 6 anos, né? As duas, o que não é comum, né? Duas, porque elas não são bivitelinas, tá? E a carga foi tão grande que as duas foram infectadas, mas uma, placenta mais perfundida, foi mais grave do que a outra, tá? E aqui, só para mostrar, né? Eu reencontro esse bebê anos depois, perfeito, né? Uma infecção tardia, praticamente sem lesão, tá? Porque foi um pré-natal muito bem conduzido e é essa oportunidade que nós temos que dar no pré-natal. E agora surgiu uma nova oportunidade, que é na triagem neonatal, no nosso teste do pezinho, tá? O que nós estamos usando ainda é da década de 60, a gente lamenta, não houve novidade, tá? O nosso tratamento ainda é com a sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? A espiramicina é uma droga praticamente para ser usada nos primeiros períodos da gravidez. Tem outras opções, o pessoal está usando muito azitromicina agora, tá? A gente tem observado bons resultados, mas o que ainda não tem é evidência, né? E a gente precisa, para entrar num protocolo, realmente precisa ter evidência, estudos duplo cego, tudo, mas a gente sabe que a azitromicina ela já vem sendo usada há algum tempo, com bom resultado, do mesmo modo que a sulfamethoxazol associada ao flumetopim, muito usado na oftalmologia. Às vezes a gente precisa, poderia ser na gravidez? Poderia, mas não tem ainda evidência desse uso. Tá? Então, tudo o que a gente vai precisar saber, se a grávida foi infectada no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Qual o perfil do primeiro trimestre? Se é de infecção aguda, espiramicina. Segundo trimestre, perfil, quantas semanas? Né? Antes das 16 semanas, eu só posso fazer espiramicina. Passou daqui, eu posso fazer sulfadiazina com pirimetamina e ácido fúlico. Mesmo modo no terceiro trimestre. Vinha toda negativa e de repente aparecendo positiva, houve uma soroconversão, né? Terceiro trimestre é sulfadiazina com pirimetamina. E aí, nós temos, tá, aqui essa relação, né, de como a espiramicina atua ali na barreira placentária, tá? Ela impede o escape do toxoplasma da barreira placentária, tá? Mas, a partir daí, ela não é mais uma medicação ideal, porque ela não alcança, com uma boa concentração, os tecidos cerebrais, sobretudo, fetais, sobretudo o cérebro e olho. E qual é a nossa expectativa, né? E aí, para nós, no país, não é que ninguém fizesse. Sempre teve pezinho, né, particular, de convênio, com todas as doenças infecciosas. Hoje é uma saúde pública do Ministério da Saúde, a implantação, a chance de todas as nossas crianças também serem testadas para toxoplasmose. E a gente trouxe aqui o material cedido pela doutora Glaucia, né, que foi um dos pioneiros, né, um trabalho pioneiro lá em Minas Gerais. Tá? Então, a gente vai só falar algumas coisas, como é que está acontecendo. Então, vou falar no estado primeiro. Né? Então, o pezinho igual, coletado igual, né, nas maternidades, tudo, reúne, vai mandar para o laboratório central e que vai sair o resultado das outras doenças e da toxoplasmose. Vem não reagente, ou vem reagente, ou vem indeterminado. Indeterminado e reagente IgM, né, porque o teste do pezinho para toxoplasmose é só IgM que é testado, e aí, então, o ideal é que essa criança fizesse os confirmatórios no próprio município. Ainda não está assim. Eles estão vindo para Belém, para a URI materno-infantil, coletam pelo LACEN os confirmatórios da mãe e da criança, sorológico, não é mais papel de filtro, né? E o LACEN libera esse resultado. Então, nós, a equipe toda atende, as psicólogas, nutricionista, enfermeiro, tá? Pediatras e nós, infectologistas, lá que somos 2, tá? Fazemos o acolhimento baseado, então, nós vamos agora ver, confirmou uma toxoplasmose congênita, né?
Não confirmou, mas também não afastou, tá? Se confirmou, nós vamos fazer o tratamento, que dura até a criança completar 1 ano, e a droga ela vai ser manipulada, ela é líquida, tá? Mas vocês já viram como uma política pública depende das outras. Essas mães todas, essas crianças, elas dependem do TFD, que só libera um por mês, né? E às vezes a gente precisa ver criança mais de uma vez por mês, porque ela tem que fazer ultrassom transfrontanela, ela tem que fazer exame de fundo de olho, ela tem que fazer controle da IgG, então não é uma situação fácil, mas nós estamos enfrentando lá na URI Materno Infantil, né, coordenado junto com toda a equipe que já trabalhava na triagem neonatal. Uma equipe extremamente dedicada, né, para a gente tentar ajudar as crianças do nosso estado. Então, voltando aqui para o exame, né? Uma boa sensibilidade e especificidade, tá? A gente precisa fazer essa confirmação diagnóstica com sorologia, a gente tem que fazer esse manejo de acordo com os resultados da IgM, tá? E também nós vamos fazer essa investigação complementar e decidir se essa criança começa a tratar ou não, se ela vai só fazer o segmento, tá? Aqui as outras doenças, né, hipotiroidismo, fenilcetonúria, doença falciforme, fibrose cística, tá? E aí nós vamos, então, fazer também agora, né, o teste de triagem, no mesmo papelzinho do resto do pezinho, buscando IgM para toxoplasmose. Tá? Este é mais ou menos, né, o fluxo que se faz, a criança coleta, o laboratório fez, deu IgM positiva, vai ter que fazer os testes confirmatórios, fez o teste confirmatório, vem para referência, tá? Para fazer exame de fundo de olho, pesquisar a questão auditiva, tá? Avaliar este cérebro aí, e outras coisas, ultrassom transfontanela, e se tudo ficar fechado, o tratamento é até ela completar 12 meses, tá bom? É este fluxo que deve ser e que nós estamos nos ajustando para que seja da melhor maneira possível para as crianças, tá? E tem que ter estas interpretações pela equipe, né, pela equipe que atende. A IgM, ela não passa pela placenta, então se ela está positiva no confirmatório, né, significa que esta criança tem toxoplasmose congênita. A IgA também, o nosso pezinho aqui, ele ainda não prevê a IgA, mas a gente pede para as crianças que podem fazer, que é muito bom também. Também não passa pela placenta. Se está positivo, fecha a infecção congênita. E a IgG, que pode ser tanto produzida pela criança ou pela mãe, né? Ela tem transferência placentária, tá? E o que a gente precisa é que todos esses exames eles sejam quantitativos. Não podemos trabalhar com reagente e não reagente. Não serve para nós, tá? Nós precisamos saber positivo quanto, reagente quanto. Essa titulação, porque nós vamos depois seguir algumas crianças só com IgG e vamos tentar ver se essa IgG vai cair ou não. Quando essa IgG cai, possivelmente essa IgG foi doada da mãe para a criança. Quando essa IgG sobe, essa IgG foi produzida pela criança. Porque às vezes a infecção é lá no 4º mês, no 5º mês, no 6º mês, e vai dar um teste do pezinho negativo, tá? Então, aquelas crianças que tiveram uma mãe com pré-natal, com toxoplasmose, mesmo que o teste do pezinho dê negativo, você tem que fazer a investigação, tá? E aqui, então, né, os resultados do que foi, a gente vai apresentar daqui a um pouco tempo, né, nossos resultados que a gente está tendo no estado do Pará. Aqui de Minas Gerais, em 6, 7 meses, quase 150 mil testes. Desses todinhos, 190 crianças estavam com toxoplasmose, tá? Então, a referência tem que saber trabalhar com falso positivo, com falso negativo, mas vocês veem, se a gente for fazer, talvez isso aqui proporcionalmente, apesar de lá ser um estado maior, tudo é maior, mas se a gente for fazer essa proporção aqui, deu 0,01% positivo. O nosso, que nós já fizemos em outros trabalhos, ele está muito acima de 1, tá? Então, vamos ver agora a gente vai ter condições de saber a real prevalência,
né, entre nós, tá? Nós já temos, do início do ano para cá, mais de 20 crianças já fazendo tratamento, das que conseguem chegar até a uremia, tá? E tem resultados sorológicos discrepantes, então são os soros discordantes. E a gente tem que entender por quê e os motivos aqui estão aqui, mas na referência, lá no LACEN, na equipe, a gente sabe trabalhar, né, com essas discrepâncias, e a gente tem que esclarecer, mas deu positivo, agora deu negativo, é questão de tempo entre um e o outro, é questão de teste, tá? É questão de que momento foi a infecção na gravidez, são várias as explicações, tá? E na complementar, nossas crianças têm que fazer exame de fundo de olho, já estamos fazendo na própria URI materno infantil, tá? Nós precisamos fazer a ultrassom transfontanela, né, que a princípio seria na Santa Casa, mas também já vamos começar a fazer na URI materno infantil, e muitas crianças já fazem até no seu município, que seria o ideal. Procurar calcificação, procurar lesão de fundo de olho. Tá? Lógico, vão precisar fazer hemograma, o líquor, ele não é obrigatório, exceto quando tem lesões neurológicas, né, fazer avaliações auditivas. Eu trabalho em 2 serviços, a URI materno infantil, com as crianças que chegam por triagem neonatal, e trabalho no núcleo de medicina tropical, que as crianças vêm, sobretudo, né, das maternidades, mas são crianças que já vêm sintomáticas ou por mãe que tiveram, independente do teste do pezinho, que tiveram toxoplasmose na gravidez. São perfis diferentes, porque geralmente do núcleo de medicina tropical as crianças já chegam com lesões. É tão importante essa política que foi implantada, né, pela SESC, pelo governo do Estado, que a gente pega a criança praticamente sem lesões. Acho que dessas mais de 20 crianças que nós temos uma até agora que tem a lesão de olho. Nós estamos sempre chegando antes, e essa é a política que a gente quer, a política pública do SUS que a gente quer. Tá? E aí existem vários fluxogramas, né, para a gente interpretar. A criança que foi triada, o confirmatório foi positivo, foi negativo, foi indeterminado, tá? E a gente vai seguindo estas caixinhas aqui. Pode liberar a criança, definitivamente, tudo negativo. A gente pode deixar a criança só fazendo controle de IgG. Quando a IgM foi negativa, não tem lesão, está tudo bem. Ou a gente começa a tratar quando tudo foi positivo, tá? E aí tem aqui os cenários que a gente recortou lá, tá? Então, reagente ou indeterminado foi o resultado, e a gente solicita da mãe IgM, IgG, da criança IgG, IgM e IgA quando pode, né? Se dá tudo reagente, toxicogênita, inicia o tratamento e faz todo o segmento, tá? Só que lembrando aqui a questão do DNA, da IgM, a outra possibilidade, tá? A gente pediu tudinho, a mesma coisa, né? Mas só deu a IgG reagente. A IgM e a IgA não deram reagente. Vai fazer o que eu estou falando ainda agora, né? Vamos fazer só esse controle dessa criança. Se der alguma alteração já na investigação, volta e trata. Ou então a gente pode excluir. Tá? O cenário 3, também uma outra situação que pode acontecer. Tá? Mas, assim, são coisas que na referência a gente vai classificar e vai ver onde essa criança vai ser colocada. Tá? Cenário 4, né, é quando foi não reagente essa triagem. Né? É uma criança assintomática, a criança não tem suspeita nenhuma de tóxico, né, mas ela teve alguma lesão. Mas a mãe tem uma história de pré-natal com tóxico. Então, essa criança ela tem que ser acompanhada mesmo com o teste do pezinho negativo, desde que ela tenha alguma lesão visível, diagnosticada, né, ou que tenha uma história materna. Tá? Que foi um exemplo, né, que a professora Gláucia colocou. Então, era uma mãe que deu todos os exames negativos no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e aí a criança nasceu com lesões. E foram ver, estava a criança positiva e a mãe, ou seja, ela soroconverteu, ela adoeceu no terceiro trimestre, né? O teste do pezinho mostrou, tá? Então, nunca devemos deixar uma mãe que é toda negativa, sem ficar investigando até o final da gravidez, inclusive no pós-parto, tá?
Então, nós devemos iniciar esse tratamento, né? E imediatamente foi M positiva ou A positiva, nós temos que tratar, sendo ela sintomática ou não, tá? Quando a mãe fez no pré-natal um PCR no líquido amniótico, que foi reagente, e quando ou a criança fez também e foi positivo, temos que tratar, tá? Quando ela só tem G reagente, mas tem outras lesões, calcificação, temos que tratar, tá? Repetir a sorologia, nós aqui fazemos a cada 2 meses, quando ela só tem G positiva, mas teve um pré-natal suspeito. A gente não trata, viu que o olho está bom, o cérebro está bom, mas ela tem uma história materna, né? Então a gente vai seguir fazendo esse controle nas crianças até essa IgG desaparecer, que geralmente é em torno do 8º mês. Tá? Então, já quase finalizando, dentre as estratégias para a prevenção da toxoplasmose congênita, a triagem neonatal é a última chance. Tá? O que a gente precisa é investir no pré-natal. Mas onde tem muita toxoplasmose, eu preciso de todas as chances, inclusive da triagem neonatal. Tá? Então, eu preciso, toda mãe, numa área de alta prevalência como é a nossa, tendo ela, seja ela suscetível ou não, já tem DGG ou não, tem que ser orientada universalmente, né? Para não ter cuidado para não comer fora de casa, não comer carne crua nem mal passada, tá? Cuidado com os vegetais. Se vai sair, vai querer comer uma fruta, compra uma fruta que tenha casca, na hora só faz descascar e comer. São as questões de educação, tá? Eu preciso fazer pelo menos a sorologia no primeiro trimestre. Aí eu já sei se eu vou ter que ficar fazendo ou se bastava aquela, tá? E ainda assim fazer o teste do pezinho, a triagem neonatal. O mais cedo possível, tem período para isso, para a gente poder iniciar o tratamento o mais cedo possível, né, quando a criança foi confirmada. Lamentavelmente, ainda pela nossa logística, que está precisando de reajuste, essas crianças estão chegando do 3º para o 4º mês conosco. Meu filho. Faz o teste do pezinho, vem para cá, volta o resultado. Ela vem e faz o confirmatório. Ela volta, depois ela volta. Mas nós estamos ajustando para isso melhorar cada vez mais, com todo o empenho, né, da equipe da triagem neonatal da Uni Materno Infantil. Tá? E tudo que nós queremos, né, é saber o que a gente pode fazer. Então, muitos estudos celulares, né, sobretudo do toxoplasma, a gente vê alvos, né, de futuras drogas poderão trazer notícias muito positivas para nós. E aí aqui um resuminho, né? Um recém-nascido com IgM reagente determinado na triagem neonatal. Faça sorologia IgM, IgG e IgA do recém-nascido. Faça sorologia IgM e IgG da mãe no mesmo dia. A mãe pode ter IgM e IgG reagente ou só IgG reagente, tá? Se a infecção dela foi mais tardia. E toda vez que ela é IgM reagente, o LACEN está fazendo o teste de avidez, porque é o protocolo. O recém-nascido confirmado por toxoplasmose congênita, ele pode ter todos esses perfis. O clássico, IgM, IgG, IgA reagente, ou só M e G reagente, ou só G e A reagente, né? Inclusive, ele pode ter só IgG reagente, lembra aquela situação em que tem as manifestações clínicas. Já foi embora a IgMD, ele só tem agora a IgG, mas tem lesão de olho, tem lesão de cérebro, e eu preciso tratar, né? E aí eu vou ter que avaliar esse histórico. A mãe teve tóxico na gravidez, fez tratamento, não fez, foi tão cedo que ele está cheio de lesões, e aí a IgM dele não vai aparecer. Tá? Então, os nossos problemas hoje é que a gente precisa de drogas melhores. Tá? A gente precisa que essas políticas públicas realmente de disponibilidade elas sejam mantidas. E o que a gente quer? Droga boa, com boa concentração no olho, na placenta e na nervoso central, que mate também os bradizoítas, não só os taquizoítas, bem tolerada, mas o que a gente quer é uma vacina. Tá? Aqui são vários, né, recortes de literatura, mas um aqui dizendo que a toxoplasmose congênita é uma doença negligenciada, e eu digo que é mais do que negligenciada. Tá? Um entusiasmo aqui, para fechar,
né, é que na França eles continuam tendo toxoplasmose, inclusive já tiveram mais do que a gente, porque tem um hábito lá de comer a carne crua, tem um hábito de ter muito gato, né? Mas as políticas públicas fizeram uma interferência fantástica lá a partir da década de 60. Foi reduzindo a prevalência, que era de quase 80% igual a nossa, hoje chega a 40%. E um outro perfil, as crianças que lá chegavam com toxicogênita cheia de lesões graves. Hoje elas chegam, mas com poucas lesões. Tá? Então, mas eu quero dizer que nós estamos no caminho, né? A gente pode ver hoje aqui em Roxinho, né? A lista de cima era os pacientes chegavam todos sintomáticos para nós. E hoje, né, esse azul é a lista dos assintomáticos, já está passando. Mas isso foram anos, né, das instituições Santa Casa, os pré-natais da atenção básica, SESMA, SESPA, todo mundo unido, né, medicina tropical, as universidades, demorou, né, e principalmente os técnicos, né, as equipes. E aí vai mudando, embora o impacto ambiental é cada vez maior e a gente não muda hábito cultural das pessoas em termos de alimentação. Tá? E aqui a classificação das crianças, quando o quadro é leve, grave, nós estamos, então, com muitas crianças já assintomáticas, estamos chegando no nível já da França. Tá? Estou voltando. Bem, então, existem novas formas de transmissão, talvez sexual, novos exames para o diagnóstico, né? Novas drogas para tratamento, tudo que a gente quer é uma vacina. Então, eu queria encerrar agradecendo a todos os profissionais, sobretudo aqueles que trabalham, né, com a saúde materno-infantil, e dizer que nós estamos muito felizes, né, pelo Estado do Pará ser um dos primeiros, né, não foi o primeiro, mas está entre os primeiros, que implantou essa política pública do teste da toxoplasmose no teste do pezinho, dando oportunidade de todas as crianças do Estado que forem acometidas por toxoplasmose congênita ter um diagnóstico precoce. Muitíssimo obrigada e eu estou à disposição para as perguntas. Já tem alguma? Que parabéns, eu agradeço. Tá? Qual a parte do corpo que a toxoplasmose ataca, não é? Então, o toxoplasma, ele tem aquele tropismo, ele é aquele grupo de células, né? O sistema nervoso central, o olho e o sistema músculo-esquelético. É o tropismo que ele tem, tá? Então, se for numa criança na sua idade fetal, né, muito precoce essa infecção, ele vai atacar essas células e, por conseguinte, né, vai ter distúrbios motores. Essas crianças têm dificuldade de andar ou não andam, o retardo no desenvolvimento neuromotor, lesões de retina, né? Tem as crianças com maior gravidade e as crianças, às vezes, têm só lesão de olho. Às vezes, unilateral, não é bilateral, tá? Também aqui eu agradeço, né, os comentários em relação ao que é o Estado, é bem diverso, tá? Gostaria de saber sobre a acessibilidade. Eu não entendi acessibilidade a quê? Das mães no pré-natal quanto à sorologia, o teste de avidez, tendo em vista a extensão do Estado. Pois então, aqui é o Chan Ribeiro, não é? Olha só, também, a gente precisa melhorar muito o pré-natal. Nós temos, bem, primeiro assim, graças a Deus, no nosso município, nós temos o Gestal 1, 2 e 3, já melhorou bastante, né? Alguns municípios, eles fazem também, tá? A grande maioria já até pensa em fazer, mas assim, faz tardiamente, os resultados chegam muito tarde, precisamos treinar a equipe para essa interpretação, e lamentavelmente fazem muito os exames reagente e não reagente, que fica difícil. Esses exames reagente e não reagente, eles só servem para inquérito soro-epidemiológico, para pesquisa. Quantos por cento teve? Aí vai estar lá positivo. Tá?
eles não nos ajudam. Então, é um dinheiro assim gasto com o objetivo do pré-natal indevidamente. Era isso que os gestores têm que estar esclarecidos. Tá? Assim, dependendo de onde está, vai ter acesso, né? Porque não há uma obrigatoriedade, diferente do pezinho que já é uma política pública. Mas eu vejo, sabe, para quem já está muito tempo nessa luta, que melhorou. O que falta é esse ajuste do agendamento de retorno, o agendamento precoce. Infelizmente, as grávidas no país, a média é de pré-natal com 12 semanas. Já perdeu todo o primeiro trimestre. Tá? De que forma os aspectos socioeconômicos estão interligados com a doença? Né? Qual o percentual de cura? Tá? Então, vamos lá, olha só. Eu digo que a toxoplasmose, de uma maneira assim, falando da questão social, ela nos nivela muito. Ela tem uma dispersão muito homogênea. Isso eu já fiz no meu trabalho de 2008 e um colega que fez 11 anos depois o mesmo. Tá? Então, temos anticorpos em todas as faixas da população, etária, econômica, porque aqui entra a influência do nosso hábito cultural da comida. Então, a gente come muito churrasco, come muito cachorro-quente, a gente come muito cheeseburger, a gente toma muito sorvete, e acaba que está todo mundo, né, exposto. Tá? Um pouquinho menos, né, no centro da cidade, mais na periferia e áreas mais longínquas. Tá? Seria até positivo, mas o que a gente vê muito hoje ainda são adolescentes, tá, com crianças com infecção congênita. E isso acontece por quê? Porque também são fenômenos sociais, né? A gravidez precoce, ela desceu de faixa etária, né, para a adolescência, e o adoecimento por esses agentes, né, a soroconversão, ela subiu para a adolescência. Então, ela está justamente soroconvertendo, adoecendo, justamente na adolescência, onde ela também está engravidando. Tá? Então, a gente tem muitas mães, crianças também, né, com crianças com infecção congênita. Tá? E aí também os fatores socioeconômicos, eles pesam, né, na oportunidade de fazer um bom pré-natal. Né? E a toxoplasmose, ela é uma doença altamente benigna. Tá? Então, 100% de nós vamos ter essas formas leves, tudo, nós vamos ficar curados. Ela tem latência, como tem o vírus da varicela também. Fica lá, latente naquelas células que eles amam, né? Que é o olho, cérebro e músculo. Tá? E não vai causar nenhum problema, praticamente o resto da vida. Alguns vão ter lesões oculares que a gente não sabe por quê, mas são raríssimos. Né? E quem tiver queda da imunidade celular vai ter reativação cerebral. Mas isso não é a rotina. Tá? Nas crianças com infecção congênita, a gente luta para não piorar o quadro. Tá? Para não ter mais lesões de olho, mais outras lesões, para não ter mais complicações, para a gente é para isso. Já vi alguns casos e fui surpreendida muito tempo atrás, né, de repente, uma tomografia com 2 calcificações e no controle de um ano nenhuma. A gente vai ler, né, existe essa reversibilidade, mas não é frequente, é possível. Mas as calcificações, elas vêm e ficam e a gente tem que orientar, que pode ter convulsão, tudo, monitorar, tudo vai depender do local que está, tá? Então, nós temos tido sucesso, na maioria das vezes, do tratamento. Tá? Então, aqui eu já estou respondendo 2 perguntas, se a toxoplasmose tem cura ou não. Tá? Então, a cura é o desaparecimento do oocisto, da parasitemia. Depois que entra em latência, né, nós não temos nenhuma droga que chega aí e vai ficar o resto da vida sem causar nenhum problema, desde que não tenha queda de imunidade celular, não tenha AIDS, não vai fazer transplantes, não vai fazer pulsoterapia de corticoide de longa data, né, que não vai fazer uma quimioterapia, nenhuma situação que a imunidade vai baixar severamente, tá? Porque aí pode reativar, tá? Estão perguntando se o medicamento muda durante o trimestre ou é o mesmo. Não, né?
primeiro trimestre é a espiramicina. Não está indicado, né, o esquema clássico, sulfadiazina com pirimetamina para o primeiro trimestre, né, após as 16 semanas só. O protocolo do Ministério da Saúde, né, diz isso e toda a literatura diz. Só tem um país que faz o contrário, tá? Porque não há maturidade ainda, né, dos órgãos fetais, sobretudo o fígado, para metabolizar essas drogas. Então, você faz a espiramicina no primeiro trimestre, né? E depois, na certeza de que tá tudo, é isso mesmo, é uma infecção aguda e tal, você vai fazer a sulfadiazina com a pirimetamina. Inclusive, no protocolo, vocês podem ter acesso lá no site do Ministério, né? Mostra lá, uma grávida que é acolhida até 16 semanas, grávida que é acolhida depois das 16 semanas. Então, você vai fazer diferente. Os protocolos franceses, sobretudo, diziam só faz sulfadiazina com pirimetamina na certeza da infecção fetal. Eles têm como fazer isso. Eles vão fazer pesquisa no líquido amniótico. Nós não temos no Brasil de como política pública colocar essa barreira, né? Só faz. Então, hoje, por questões éticas e por questões de medicina baseada em evidência, nós podemos fazer já direto a sulfadiazina com pirimetamina. E fazer o controle. Numa reunião que nós tivemos a nível nacional, só uma colega teve problema, né, com a grávida, reação, estudinho total de sulfa. Aqui em Belém, eu soube também de uma, tá? Teve que trocar tudinho, a maioria está indo tudo bem, quando é necessário fazer o esquema clássico da sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, né, no segundo período da gravidez. Mais alguma pergunta? Eu agradeço muitíssimo, né, pelas perguntas. Eu gosto muito desse assunto. Falaríamos aqui no final de semana, dá para fazer um curso, né? Mas fico à disposição. Esse material vai estar gravado, tem um link, né, que vai ficar disponível, tá? E aí nós temos agora, né, esse recurso aqui da saúde virtual, do CCBS, da UEPA, que vai nos ajudar muito essa comunicação com todo o Estado, com certeza. Tá bom? Tem mais alguma perguntinha? Estou à disposição. Aqui pelo chat, né? E eu queria só informar que vocês todos que assistiram, não é? Vão receber os seus certificados também. Eu já fui informada aqui pela coordenação aqui do Saúde Digital. Muito obrigada aqui pelos parabéns. É um assunto que eu gosto muito, né? É uma causa de vida, inclusive. Tá? Estou sempre à disposição, se precisarem de alguma coisa, alguma informação, está aí o meu e-mail, né? cleacarneirobichara@gmail.com. E agradeço muitíssimo aqui a coordenação do Saúde Digital, né? Ao diretor e à vice-diretora do CCBS, né? E todo o grupo aqui, o seu Tiago, que está aqui me acompanhando, me dando apoio. Tá bom, gente? Eu acho então que a gente já pode se despedir, né? Grande abraço a todos e que todos que estejam nos municípios nos ajude a fortalecer a triagem neonatal. Tá? O fluxo é teste do pezinho, manda para o LACEN vai dizer se está reagente ou não para a toxoplasmose, informa o município manda para Belém para fazer o confirmatório, a gente espera que um dia já faça tudo no próprio município, né? Depois a gente vai acolher e vai fazer essa investigação e não deixar nenhuma criança com toxoplasmose congênita ficar sem atenção, sem tratamento. Muitíssimo obrigada.